Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos fazer alguns exercícios sobre conteúdo que a gente estudou durante o PET, certo? Então, vou compartilhar aqui com vocês o PET novamente, né? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem a semana 4. Deixa eu aumentar. Já começa aqui com as atividades, né? Vamos utilizar os conceitos relacionados ao sistema cartesiano para a resolução de situações de problema, né? Então, por exemplo, a questão 1, que é uma questão que foi retirada do Enem 2018. Para criar um logotipo, um profissional da área de design gráfico deseja construí-lo utilizando o conjunto de pontos do plano na forma de um triângulo, exatamente como mostra a imagem. Então, esses pontinhos pretos aqui formam um triângulo. Para construir tal imagem, utilizando uma ferramenta gráfica, será necessário escrever algebricamente o conjunto que representa os pontos desse gráfico. Esse conjunto é dado pelos pares x e y, né, pertencente aos naturais, cartesianos naturais, tais que, agora para vocês assinalarem, né? Então vamos pensar o seguinte: o x ele está variando de quanto a quanto, né? Se a gente pensar aqui, o x é o eixo horizontal, ele está variando de 0 até 10, né? Então, a primeira informação que eu tenho é que o x ele é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 10, né? Essa é uma primeira informação que a gente tem. Outra informação que a gente tem é o quê? Que o y ele também varia, né, de 0 até 10, né? O y vai até aqui em cima, então o y também ele é maior ou igual a 0, menor ou igual a 10, né? Então, essas duas informações que eu tenho. Mas, quando eu pego esses intervalos, né? Se o x ele pode ir de 0 até 10 e o y pode ir de 0 até 10, eu estaria considerando todo esse quadrado, né? Todo esse quadrado. Mas, na verdade, o triângulo ele vai até essa reta, né? E essa reta, se a gente notar, ó, se o x vale 2, o y também vale 2. Se o x vale 5, o y vale 5. Ou seja, essa reta aqui são os pontos tais que o x é igual ao y, né? Ou y igual a x, tanto faz. E os pontos desse triângulo são os pontos que estão abaixo dessa reta, né? Então, por exemplo, se eu pego aqui, vamos pensar nesse ponto aqui. Eu tenho aqui que o x vale 5, 6, 7. Esse ponto x vale 7 e o y vale 5. O x vale 7 e o y vale 5. Então tem um ponto aqui. Se eu pensar no outro ponto aqui, por exemplo, esse, o x vale 4 e o y vale 3. Né? Agora vamos pegar um ponto lá em cima para ver o que acontece. Vamos supor que a gente pegasse esse ponto aqui, que está fora do que a gente quer. O x vale 3, né? O x vale 3 e o y vale 5. Então, se a gente observar, a gente nota que, que os pontos aqui que estão abaixo dessa reta x igual a y são os pontos onde os valores de x eles são maiores do que os valores de y. Isso quando eles estão abaixo dessa reta. Mas esses pontos da reta também pertencem ao triângulo, ou seja, então são os pontos tal que o x é maior ou igual a y. Né? Se eu pego o x maior ou igual a y, eu vou ter um ponto abaixo dessa reta, né? Contando inclusive ela, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, né, se eu pego aqui um ponto 9 e 5, o 9, que é o x, é maior que o y, que é 5, né? E assim por diante. Então eu tenho essas três condições. O x, só para usar o símbolo só de menor, então eu posso escrever que o y é menor ou igual a x, né? Ou x maior ou igual a y, é a mesma coisa. E agora eu tenho que juntar essas três condições numa só, né? Então eu já sei que o y
y é menor ou igual a x, né? E eu sei que o y é maior ou igual a zero. Então, x é maior ou igual a zero, o y é maior ou igual a zero. Consequentemente, o x também vai ser maior ou igual a zero, né? Por transitividade aqui. E, além disso, o x é menor ou igual a 10, ou seja, x é menor ou igual a 10. Então, eu tenho essa expressão algébrica para indicar todos esses pontos. E aí a gente vai na alternativa que tenha algo dessa forma, né? Então, aqui na letra A não é porque fala que o x é menor que y. A letra B é o que a gente encontrou, exatamente igual ao que a gente encontrou, né? Então, a alternativa correta seria letra B, ok? Então, é um exemplo aqui que a gente usa o plano cartesiano, né? Para a gente resolver um exercício. Número 2 eu vou deixar para vocês como exercício. Por exemplo, número 3, né? Para a gente analisar o gráfico. Paulo fez uma viagem de 300 km em seu carro, gastando 6 horas da seguinte forma. Primeiro, andou 120 km a velocidade de 60 km por hora. Então, se ele andou 120 km a uma velocidade de 60 km por hora, quer dizer que ele gastou nessa viagem, nesse pedaço, nesse trecho, né, 2 horas, né? Ou seja, então ele andou 120 km em 2 horas. Aí vamos lá para os gráficos. Aqui, na letra A, ele parte de 60 para chegar no 120. Está errado, né? Porque ele começou a partir do zero, né? Ele andou 120 km a velocidade de 60 km por hora. Então ele começa a partir do zero. Então eu já elimino aqui a letra A. Não pode ser a letra A. A letra B, ele parte do zero, vai até 120 em 2 horas. Até aqui, esse pedacinho está ok, né? Então, esse pedacinho aqui está ok. Aqui, ele parte de 0, menos 120 e 1 hora. Então, esse daqui já também não está do jeito que a gente quer. E a letra D, ele parte do zero, vai até 120 km em 2 horas. Então, esse pedacinho aqui também está ok. Ou seja, então a gente já eliminou duas alternativas, né? Sobrou só B e a D. Agora vamos, esse aqui a gente já analisou. Agora vamos para o próximo. Depois ele parou por 1 hora e meia, né? Se ele parou, quer dizer que a distância que ele percorreu não vai aumentar, vai continuar no 120, né? Então aqui ele está parado no 120 e aqui também está parado no 120. Só que aqui ele parou por 2, aqui é 2,5, 2 horas, ou seja, ele parou por meia hora só, né? Então aqui 2 horas e meia. Então aqui nesse daqui ele parou por meia hora. E aqui ele parou por 2 até 3 a 1 hora, 1 hora e meia. Então esse daqui é o que a gente precisa, esse daqui já está errado. Aí então, na verdade, eu já eliminei esse gráfico também. Ou seja, sobrou só a letra D. Só para a gente confirmar, vamos analisar os outros casos. Andou mais 80 km a velocidade de 80 km por hora. Então, 80 km a 80 km por hora, ele vai gastar aqui 1 hora, né? Ou seja, ele vai andar 80 km, ou seja, de 120 até aqui, como aqui é 180 para 240, 1, 2, 3, então aqui vale 20, né? Então aqui 200 e aqui 220. Então aqui ele andou de 120 até 200, ele andou 80 km, né? Até 200. Então realmente ele andou 80 km em 1 hora, porque de 3 horas e meia até 4 horas e meia. Então aqui também ok. Então aqui também já está ok. Parou por meia hora, ou seja, de 4 horas e meia ele parou até 5, ok. E depois fez o restante do percurso a 100 km por hora, ou seja, estava 200, ele andou 100 km por hora, então ele gastou mais 1 hora, ou seja, de 5 até 6, ok. Então, confere todos os dados, a alternativa correta, então a letra D, né? A 4 fica para vocês, né, como exercício. Vamos para 5, uma outra questão do Enem, agora de 2016.
Uma empresa farmacêutica fez um estudo da eficácia em porcentagem, né, de um medicamento durante 12 horas de tratamento em um paciente. O medicamento foi administrado em 2 doses, com espaçamento de 6 horas entre elas. Assim que foi administrada a primeira dose, a eficácia do remédio cresceu linearmente durante 1 hora. Ó, cresceu durante 1 hora, até atingir 100%. Até atingir 100%. Ou seja, então vamos analisar aqui. Em 1 hora, cresceu de 0 até 100%. Vamos analisar quais aqui. Então, a letra A, de 0 até 100%. Aqui, esse pedacinho está ok. A letra B já não tem nada a ver, né? Aqui não tem nada. Então, a letra B já elimina. A letra C, de 0 até 100%, está ok. A D, de 0 a 100%, está ok. E a letra E, de 0 até 100%, ok. Em 1 hora, né? Aqui, em 1 hora, em 1 hora, em 1 hora. Então, consegui eliminar só a letra B até agora, né? Agora, a gente vai fazer o seguinte, né? Permaneceu em máxima eficácia durante 2 horas. Né? Ou seja, então agora de 1 hora para permanecer mais 2 horas, então tem que ir de 1 até 3. Né? Então aqui, de 1 até 2, aqui está em 1 hora, está em 1 hora só. Então já elimina a letra A também. Aqui de 1 até 3 permaneceu 100%, ok. De 1 até 3 permaneceu 100%, ok. E de 1 até 3 permaneceu 100%, ok. Então só estou entre as letras C, D e E. Agora vamos analisar o restante. Após essas 2 horas em que a eficácia foi máxima, ela passou a diminuir linearmente, atingindo 20% de eficácia ao completar 6 horas iniciais de análise. Ou seja, então agora caiu para 20% em 6 horas. Ou seja, aqui caiu até 20%, ok, em 6 horas. Então esse pedacinho aqui está ok. Esse daqui, não, né? Porque aqui do 100 já pulou para 20. E isso em 3 já está errado. Então essa letra D a gente já elimina também. E aqui caiu de 100 para 20 em 6 horas. Então esse pedacinho aqui também está ok. Então eu estou em dúvida agora entre C e E. Agora, vamos lá. Nesse momento foi administrada a segunda dose, que passou a aumentar de novo, né, linearmente, atingindo a máxima de novo após meia hora. E permaneceu 100% por 3 horas e meia. Ou seja, a eficácia estava em 20%. Então, foi aplicada mais uma dose de 20%, aumentou de novo a eficácia. A letra E, aqui começou do zero de novo, né? Mas só que estava 20%, tomou uma dose, ela aumentou, né, para 100. Só que aqui não tem esse pedaço de 0 a 20, porque ela não caiu mais do que 20. Então isso aqui está errado. Né? Então de 20% ela aumentou para 100% em meia hora, né, de 6 até 6 e meia, ok. E permaneceu 100% durante 3 horas e meia, ok. Né? De 6 e meia mais 3 e meia dá 10 horas, perfeito. E aí, nas horas restantes, a eficácia decresceu linearmente, atingindo 50% de eficácia, ou seja, decresceu, atingindo aqui 50%. Então, ou seja, esse pedacinho aqui também está ok. Portanto, a alternativa correta neste caso seria a letra... Seria, não, é, né? A letra C. Ok? Então, a gente vai... quando a gente vai analisar os gráficos assim, a gente vai eliminando, né, e a gente encontra a alternativa correta. Ok? E aí tem mais uma questão aqui do Enem, letra 6, é basicamente a mesma coisa que a gente fez aqui no anterior, né? Analisando o gráfico, só a gente analisar passo a passo. A número 7 também é uma questão do Enem, vou deixar como exercício para vocês. E com isso, a gente encerra o PET volume 6, ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Boa semana a todos e bons estudos.